Boa tarde a todos, meu nome é Adriano, sou professor, advogado, estudante de psicanálise e astrologia. Pessoal, para quem não é inscrito no canal, quero pedir a gentileza para se inscreverem, deixar o seu like e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Lembrando que a finalidade desse canal é a promoção da expansão da consciência, é ensinar o ser humano a refletir, a transcender os valores aqui da Terra, valores muitas vezes espirituais. Bom, pessoal, como é de praxe, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a função da astrologia como ferramenta terapêutica. Bom, vou explicar melhor para vocês. Atualmente eu estou cursando, me graduando no curso de psicanálise e também me graduando no curso de astrologia. No final, eu pretendo dar uma abordagem na minha prática psicanalítica com uma ferramenta auxiliar que seria a astrologia. Lembrando que a astrologia ela vai servir para mim como um espelho, como um instrumento para me auxiliar nas terapias, nas práticas do dia a dia na clínica terapêutica, certo? Carl Gustav Jung, que foi um psicanalista suíço, ele também trabalhava e fez grandes avanços e estudos sobre a astrologia e utilizou como uma ferramenta terapêutica. Ah, mas Adriano, a astrologia não é balela, aquela questão de horóscopo? Bom, é isso que eu quero dizer para vocês. O horóscopo que vocês estão acostumados a ver no dia a dia em jornais, em sites fúteis, que falam, Capricórnio vai ganhar dinheiro esse ano, Aquário tem que colocar verde hoje. Pessoal, esse horóscopo, esquece, joga no lixo tudo isso que você viu sobre a astrologia. Agora a astrologia, ela vem lá desde a Grécia, dos povos antigos, e era tido como uma chave de saber. Eu costumo denominar como uma chave de sabedoria para nos auxiliar aqui no planeta Terra. Como a psicanálise, como a filosofia, como a psicologia, como a física quântica, certo? Então vejam bem, o que é o mapa astrológico? Que eu também faço, já estou me habituando a fazer. Quando uma pessoa ela nasce aqui no planeta Terra, naquele dia que ela nasceu e horário, naquela cidade, nós temos a foto do céu. Os astros estavam posicionados de tal forma que ali a gente consegue ler praticamente as personalidades, habilidades e dificuldades daquela pessoa. Então veja bem, ali quando eu vejo o espelho do mapa, eu consigo ver potenciais e pontos de dificuldades e desafios que aquela pessoa vai ter. Se ela vai ou não concretizar aquilo, a gente deixa ao livre-arbítrio do ser humano. O Adriano tem potencial para ser um grande advogado, mas eu poderia deixar isso em estado latente. Compete ao ser humano explorar ou não isso. E o terapeuta, o analista, com a astrologia, ele consegue direcionar o seu cliente. Ele consegue direcionar o seu paciente com base no mapa astrológico. Então, por exemplo, a pessoa que nasceu agora, hoje dia 19 de agosto, ela é do signo de Leão, ou seja, o Sol, nós costumamos dizer que ela tem o Sol em Leão, mas ela não é só do signo de Leão. Há uma mandala, que é o mapa astrológico, cujo qual tem 12 casas, que são 12 áreas da vida. Em cada uma dessas 12 áreas da vida, há um signo lá. Então, todos nós temos os 12 signos em cada área dessa vida. Mas temos o leão, por exemplo, nesse caso, que é onde a nossa essência, o nosso espírito brilha. Mas nós vamos ter o ascendente, que é o signo que estava ascendendo no momento do que o sol estava nascendo no horizonte. E de lá, então, nós vamos ter um signo sucedendo o outro. Nós vamos ter a lua, que rege as nossas emoções. Por exemplo, eu sou do signo de Capricórnio. No entanto, a minha lua está no signo de Leão. Então, as minhas emoções são leoninas. Elas pegam as características do signo de Leão. E o meu ascendente, o que é o ascendente? O signo ascendente é o signo que rege a primeira casa, é o signo que representaria a minha roupagem. É como se o Capricórnio fosse o espírito, e o ascendente, que é o câncer, no caso meu, fosse a minha roupa. A maneira que eu me apresento ao mundo, a maneira que eu me projeto neste mundo. Então veja que nesse caso eu sou Capricórnio, mas eu tenho lampejos como ascendente em câncer
e tenho as minhas emoções na Lua em Leão. Então isso me confere uma personalidade diferente de um outro capricorniano, por exemplo. Então, pessoal, eu só estou tentando demonstrar para vocês como que funciona a astrologia. E também vai ter o quê? Os planetas que a gente fala: Júpiter, Saturno, Vênus, Marte, Mercúrio, Urano, Netuno, a Lua e o Sol. Vamos dizer assim, os planetas são a força e o impulso que é dado na onde está a casa e o signo. Os signos são os arquétipos e as energias que vão brilhar naquela casa. E como eu disse, naquelas casas, né, que são as casas terrestres, são as áreas da vida que representam áreas da nossa vida. Por exemplo, tem a casa 4, que é o nosso lar, tem a casa 7, que são as nossas parcerias, o cônjuge, o outro, tem a casa 10, que é a carreira, é como eu me projeto no mundo, na sociedade, como as pessoas me veem. A casa 6, que é a casa da rotina, do trabalho, do serviço ao outro, da higiene, né, da saúde, das doenças. Então vejam que dentro de uma mandala astrológica, o astrólogo ele consegue ver a fotografia dos astros. E falando em termos de física quântica, significa que aquelas energias estão nos direcionando, elas estão nos influenciando. Haja vista, por exemplo, a Lua. Vocês sabem muito bem que a Lua, ela influencia, dependendo da fase que ela está, ela influencia na maré, nas colheitas, nas plantações. E a mesma coisa, esses planetas. E, tendo em vista isso, como eu acabei de dizer, o astrólogo ele consegue detectar as potencialidades e os desafios que esse ser humano vai ter. E numa visão psicanalítica, juntando a psicanálise e a astrologia, qual que seria a minha função no futuro? Abordagem de um profissional que utiliza tanto a psicanálise e a astrologia. Se um paciente, por exemplo, ele for na minha clínica, com o mapa astrológico dele, eu já consigo praticamente verificar eventuais traumas, eventuais desafios que aquela pessoa pode ter passado na vida. E com o tete-a-tete, por meio da associação livre, que é a metodologia no qual o analista ele vai auxiliar o seu paciente, ele consegue, através desse espelho, detectar coisas que às vezes na terapia ele não conseguia ver. E isso facilita o trabalho do analista de modo a conseguir ajustar eventuais traumas e elaborar essas situações. Deu para entender, pessoal? Então todas essas questões, elas são fundamentais para aprimorar a prática do dia a dia. E isso causa uma extrema transformação na vida daquele que se faz instrumento da astrologia e da psicanálise. Então vejam bem, partindo dessa premissa, o que eu quero explicar para todos os senhores? Que a astrologia e a psicanálise, elas conseguem trabalhar de maneira aliada. Haja vista, como eu disse, Carlos Gustav Jung, um psicanalista, psiquiatra suíço, ele conseguiu desenvolver essa metodologia e condensar um trabalho paralelo, certo? Como eu sempre disse, né? Vou falar aqui como advogado. A gente tem direito penal, direito civil, direito de trabalho, mas no final das contas, quando eu vou fazer uma análise do meu cliente jurídica, eu tenho que condensar todas essas matérias e fazer um silogismo, um raciocínio jurídico para o caso dele. E astrologia, psicanálise, filosofia, psicologia são áreas que você consegue também, a física quântica, e condensar num raciocínio. Então são áreas do saber que você consegue direcionar para um raciocínio. Como eu disse, a astrologia ela serve para uma finalidade de inúmeras que existem no trabalho dos astrólogos, ou seja, tem a astrologia karmática, tem a astrologia tradicional, tem a astrologia védica, tem vários tipos de astrologia. E tem a astrologia, por exemplo, terapêutica, que é essa no qual o psicanalista ou o psicólogo, ela utiliza o mapa astrológico do paciente para auxiliar no direcionamento daquele paciente, daquele cliente que vos procura. Então, a astrologia não é sobre qual signo vai ganhar dinheiro, qual signo que vai ter que colocar tal cor no dia de hoje. Não, nada disso. A astrologia é uma foto de como os astros estavam posicionados no céu e de como eles nos influenciam. Cabe ao astrólogo e ao terapeuta direcionar esse paciente.
Ou seja, através dessa foto do mapa astrológico, eu consigo detectar eventuais desafios, eventuais traumas. Isso eu estou falando do caso de uma paciente que está me procurando a psicanálise. E eu consigo trabalhar melhor ele, eu consigo direcionar. Tipo, pessoal, vamos imaginar, exemplo, que tem uma pessoa que tem dificuldade com relacionamentos. Às vezes ali no mapa astrológico daquela pessoa e na vida dela, ela passou por alguns traumas. E às vezes eu vejo que tem posicionamentos na casa 7, que são as casas das parcerias e do relacionamento, no caso conjugal, onde ela tenha, por exemplo, um sol, onde a essência dela é se dar bem nos seus relacionamentos e tem a chance de, num casamento, melhorar a sua evolução. O que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou direcioná-la, eu vou dizer, você tem que perder essa inibição. Eu vou direcionar ela e dizer que o relacionamento social para ela e um relacionamento conjugal é só lutar para a vida dela dentro da astrologia, dentro daquilo que a energia do mapa pede. Então, vocês entendem que a astrologia ela serve como uma ferramenta de transformação, de cura, de direcionamento. É uma ferramenta terapêutica aliada junto com a psicanálise que pode estar dando o direcionamento necessário para aquela pessoa que às vezes não conseguiu discernir isso. Então, eu como analista e astrólogo, eu vou facilitar a vida dessa pessoa. Eu vou dar um direcionamento como uma bússola dos marinheiros. É como se através desse direcionamento eu fosse uma bússola para guiar quais pontos têm que ser desenvolvidos e quais pontos têm que ser desafiados e superados. Tá certo, pessoal? Mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade de todos vocês. É uma honra estar aqui mais uma vez em meio à natureza, nesse parque maravilhoso em Nuporanga. E mais uma vez espero que vocês tenham conhecido um pouquinho sobre a astrologia e a psicanálise e como é a ferramenta de abordagem que eu pretendo trabalhar no futuro. Como a astrologia e a psicanálise, juntos de mãos dadas, elas podem ser totalmente eficazes em muitas transformações, em muitas ferramentas de abordagem terapêutica, tá certo? Esse vídeo é um vídeo curto, que eu não me limito a aprofundar, era apenas para dar uma abordagem, uma pincelada de maneira superficial, mas eu irei ainda em vídeos futuros gravar uma aula abordando de maneira profunda. Eu pretendo elaborar um curso de astrologia e explicar signo a signo, todas as energias, os planetas, as casas terrestres, de modo a contribuir para a expansão da consciência e do autoconhecimento de todos vocês. Tá certo, pessoal? Espero ter colocado algumas questões de extrema relevância para vocês sobre a astrologia, a psicanálise. Forte abraço, Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.